Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo programa, nosso novo projeto aqui no INDEP, o INDEPcast. Esse projeto, na verdade, já era para ter iniciado há bastante tempo. Para quem não sabe, o INDEP, Instituto de Desenvolvimento Humano e Excelência Profissional, nós temos vários cursos, vários treinamentos aqui na área de desenvolvimento humano, na área de gestão e na área de hospitalidade. E aí essa ideia, na verdade, muito antes dos podcasts estourarem aí, a gente já estava pensando em fazer algum programa, em trazer um pouco de conteúdo gratuito, né, para vocês, daquilo que a gente já aplica aqui no INDEP. E por diversos fatores a gente vem protelando isso, mas hoje finalmente saiu do papel. Saiu. Né? E então o INDEPcast inicia hoje nosso programa inaugural. É um prazer ter vocês aqui. Para quem não me conhece, tá aqui meu nome, eu sou o professor Gil Eduardo Morato, professor já há mais de 13 anos, sou coach, sou analista corporal, a gente vai falar bastante de análise corporal, né? E hoje tenho o prazer, nosso programa inaugural, de receber a Laisla. Normalmente ela será minha companheira de bancada aqui, mas a Laisla, ela é terapeuta sistêmica. Eu vou deixar ela se apresentar aqui, tá? Seja muito bem-vinda, Laisla. Muito obrigada. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Eu sou Laisla Daiane Braga de Oliveira Duarte, um nome um pouquinho comprido. Sou empresária e agora terapeuta sistêmica também. Fui aluna do Gil há alguns 1900 bolinhas anos atrás. Vocês vão ver em algum momento eu chamando de criatura. Quem foi meu aluno, né, sabe, ou é meu aluno, sabe que eu chamo todo mundo de criatura, né? Então ela é criatura Laisla também. Criatura do Gil. E tenho o prazer de ser parceira também, né, Gil? Hoje estamos aqui com nossa sala aqui dentro do INDEP, assessorar, e agora também meu espaço de atendimento terapêutico. É isso. Isso aí. Então, gente, hoje nós vamos bater um papo mais nessa linha mesmo, né, de entender um pouco sobre os porquês, né, do eu. A gente tem muitas perguntas, nós nos questionamos bastante e eu vejo por que a ideia, né, é discutir esse tema. Na minha caminhada aí como docente, eu vejo que existe muita incerteza, muito questionamento das pessoas do seu porquê, de quem eu sou, né, para onde que eu estou indo, se esse caminho que eu sigo realmente é o caminho correto, qual é o meu propósito de vida. Talvez essas sejam algumas perguntas que mais passam, né, na nossa cabeça, na cabeça da humanidade como um todo, né? E nós acreditamos, né, com aquilo que nós temos estudado aqui, que a gente tem estudado bastante, a gente consiga oferecer algumas respostas, né, para vocês. A gente tem trazido isso em alguns cursos fechados, né, e a gente vai discutir um pouquinho isso, sobre então quem eu sou, qual é o meu propósito de vida, né? Por que eu estou aqui? Vamos falar um pouquinho de terapias sistêmicas, né? Então, a constelação, né? Que a Laisa trabalha com renascimento também, reiki. E a análise corporal, que contribui para esse autoconhecimento. A gente vai falar um pouquinho de Ikigai também. Quem já foi meu aluno sabe que eu gosto muito de trabalhar esse tema. Então, Laisa, para a gente iniciar aqui nosso bate-papo, né? Por que você acredita que a gente demora tanto para se autodescobrir, né? Descobrir quem você realmente é, dentro do que você tem estudado? Achei interessante essa pegada inicial que você trouxe, porque quando a gente começa a pensar, quando a gente está ali terminando o ensino médio, coloca até nas camisetas, né, o curso que quer, você está naquele momento de autodescoberta, cara, o que eu quero para minha vida? E eu acredito que um pouco até antes disso a gente começa alguns questionamentos, mas esse ponto eu acredito que seja um ponto importante quando você precisa decidir o que você quer na sua vida, e muitas vezes você nem sabe, e aí você pensa que vai ser o meu momento de descoberta, eu vou descobrir o que eu quero aqui nesse momento da minha vida. E aí você fala, cara, não é isso que eu quero. Eu coloquei fisioterapia na minha camiseta. Não, primeiro que a gente é super novo, né? Tá terminando o ensino médio ali. Por mais maduro que você seja, você nunca é maduro bastante para escolher o que você vai fazer o resto da sua vida, né?
E aí, naquele momento, eu coloquei fisioterapia, eu não sei por que raios que eu escolhi isso. E foi Coloquei, fazer sabe? hotelaria depois. Isso. E eu cheguei a prestar vestibular para fisioterapia na Estácio e passei, mas na época eu não tive condições de iniciar o curso. E quando eu fui para Fac Lions, tipo, as opções de curso que tinha lá me ofereceram, eu entrei para trabalhar, né? Eu comecei lá trabalhando como assistente administrativo. E aproveita que o semestre vai começar, escolhe um curso. E das opções que tinha, eu nunca imaginei. Eu falei, gente, eu nunca pensei em nenhum desses cursos aqui para minha vida, para minha carreira. E como se fosse aquela brincadeira de escolha, né? Qual eu vou escolher, escolhi esse daqui, hotelaria. E me apaixonei, né? De verdade, me apaixonei, me formei. E nesse processo de autoconhecimento, você fala, cara, mas e aí? Eu tô fazendo, tô gostando, fiz o meu melhor, me formei, e aí? E você pensa, e agora? Qual que é o propósito? Você vive praticamente uma vida Você sem sabe, descobrir. você sabe o que a gente ganha quando termina a faculdade? O que a gente recebe quando termina a faculdade? Eu ia falar o diploma, mas já estou com medo, não sei se é isso. Exatamente, então é um diploma, a gente ganha um ponto de interrogação, né? E agora? Porque agora você não é mais estudante, você é um desempregado, normalmente, né? Aí fica essa dúvida, Estagiário, né? né? É isso. E me formei ali em hotelaria, mas e aí, agora? E aí a gente começa a encarar a realidade, a vida como ela é. Então, o mercado de trabalho não é brincadeira, não é nada daquilo que a gente pensa e idealiza. E depois de muito tempo de empreender, eu já tinha começado essa descoberta do empreendedorismo um pouquinho antes, que também não é fácil, eu e meu marido. E, e muito recente essa parte das terapias sistêmicas foi no comecinho do ano. E, e aí a gente é levado a descobrir o que realmente é o tal do autoconhecimento, né? E o tanto que isso é importante, porque depois de uma jornada de vida já, eu também não vou deixar de lado que realmente foi tudo muito importante até aqui, mas ter mergulhado nessa parte de autoconhecimento profundo mesmo e tentar entender os porquês de cada coisa foi muito importante. A análise corporal, o dia que eu sentei com o Gil, fiz a análise corporal, eu falei, caraca, sabe aquele. Foi como se eu tivesse jogado num precipício todo aquele balde de culpa, de por que eu sou assim, por que eu tenho que ser assim, de tantos questionamentos, tantas dúvidas, foram todas por água abaixo, porque você simplesmente pensa, eu sou quem eu devo ser, eu sou quem eu preciso ser. Exatamente. Então a análise corporal ela já deu um, como que a gente pode dizer, um estalo, assim, uma virada de chave É uma virada de chave, é para a exatamente isso. consciência, né, para a mente. E foi bem no momento que eu estava já em processo, né, nas formações. Então, me formei em Renascimento, me formei em Reiki e agora, por último, em constelação familiar. E tudo, juntando todas essas ferramentas, eu percebo tanto que é importante realmente a gente olhar para nós. Porque se a gente não tirar um tempo para refletir, pensar em nós, não existe autoconhecimento sem antes você olhar para dentro de si. E o que muitas vezes a gente pode ficar um pouco perdido na internet, com tanto de informação, com tanto de Aham, coisa, você às vezes fica olhando para tudo menos para dentro de você, né? exato. Nas comparações, e E o pior é enfim. que a internet, ela mostra o palco, né, das pessoas e a gente vê o nosso bastidor, né? E a gente começa a se comparar e falar, nossa, cara, como minha vida é uma merda, né? Uhum, E aí o outro tá lá, né, em festas, em viagens e tal. Mas a gente não conhece o bastidor do outro. do E a gente outro, fica a essa realidade. comparação, né? E não faz sentido. E isso gera culpa, Sim, né? Gera sentimento de fracasso. E se realmente a gente não se conhece, isso vai afetando o todo, demais, né? demais. Porque é muito fácil você querer se comparar com uma realidade que está ali apresentada perfeita para você. E não é isso, porque cada um tem a sua realidade, cada um. Ai, essa coisa de comparação foi também outra página que eu virei da minha vida. Vamos parar de comparar? Cada um tem sua realidade, cada um tem a sua vida. Mas para isso você tem que ter uma consciência de si muito grande. Exatamente. A palavra acho que é consciência, né? Sim. Porque a gente é treinado, a gente é condicionado desde cedo a seguir dentro de uma caixa, né? Uhum.
E aí tudo que a sociedade espera é que você siga esses padrões. Não é culpa dos nossos pais, mas nós somos condicionados, né, desde pequenos a determinado comportamento. E aí depois você descobre de repente, e fala, não, isso não faz sentido para mim. Só que muitas vezes a gente fica com culpa de mudar o comportamento, por quê? Porque foi ensinado que aquilo era certo a vida inteira. E os nossos pais aprenderam com os pais deles que era aquilo ali Exato. também, e é toda uma dinâmica, toda uma loucura. A Constelação fala demais sobre isso, mas faz todo sentido para nossa vida hoje. É isso aí. É muito legal. Falando um pouquinho da análise corporal, para quem desconhece, né, não é comportamental, tá? Eu encontro muita gente falando assim, eu sei fazer isso, eu já fiz um curso. Não, não é análise comportamental. Comportamental, normalmente eu olho aqui, né, as expressões faciais, a postura da pessoa, né, como ela se comporta perto de mim. Não. A análise corporal é algo completamente diferente e eu posso fazer à distância, eu posso fazer por foto, né? Eu nunca vi a pessoa, mas eu analisando os traços que essa pessoa tem, traços corporais, eu sei dizer exatamente como que o cérebro dessa pessoa funciona. E isso é algo fantástico, né? Talvez seja o conhecimento que eu adquiri nos últimos 20 anos que mais me impactou. É assustador realmente como a gente consegue entender o outro. E aí a gente automaticamente se entende primeiro. Então, por exemplo, quando eu fiz a formação, vou explicar para vocês como que surgiu, né, essa questão. Mas quando eu fiz a formação, o primeiro passo que eles falam é você tem que aplicar em você, você tem que conhecer a si mesmo. Sócrates já falava isso, né? Conhece-te a ti mesmo. A filosofia, desde da era antiga, tenta responder essas questões. E é muito bacana a gente conseguir ter esse conhecimento agora. Então, o que é análise corporal? Um sujeito chamado, talvez vocês já devem ter ouvido falar, chamado Sigmund Freud, né? Ele trouxe a ideia de que talvez houvesse uma correlação entre corpo e mente. Um outro sujeito, chamado Wilhelm Reich, ele sistematizou melhor essa ideia. Ele escreveu um livro fantástico chamado Análise do Caráter. Reich ele é grossão, assim, de complexo de ler, mas ele entendeu que não só existe uma correlação entre corpo e mente. O nosso corpo, ele é a parte visível da nossa mente. E aí depois veio Lowen também e contribuiu ainda mais com esse conhecimento. E um grupo de pesquisadores chamado Corpo Explica, né, a empresa chamou Corpo Explica, conseguiu sistematizar todo esse processo, né, traduziu numa linguagem mais clara para a gente Muito prática, muito né? prática, e criaram, né, algumas ferramentas, na verdade várias ferramentas, para que a gente pudesse aplicar esse conhecimento que eles trouxeram lá de trás. Tá? Então, eles são como se fosse a ponta da lança. Né? É muito, muito interessante, porque a gente analisa o formato da cabeça, o formato e a sensação dos olhos da pessoa, o formato e a sensação da boca, tronco, quadril e pernas. E a partir daí a gente gera um relatório, gera um gráfico e a pessoa sai dali sabendo exatamente quem ela é. Por isso que a gente tem esse ditado de que você é quem você precisa ser. Nosso corpo ele passa por uma formatação, nosso cérebro também, da fase intrauterina até mais ou menos 5 anos e meio, 6 anos de idade. A partir dali, você é aquilo. O que a gente precisa aprender é viver, né, e utilizar os nossos recursos e as nossas dores, né, para a gente poder colocá-las no lugar ali e sempre que puder os recursos sobreporem essas dores, né? Então é muito bacana a gente entender, a gente se conhecer dessa forma. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas é uma ferramenta extremamente prática, né, para que a gente possa realmente se conhecer. Eu apliquei, né, a técnica, né, com a Laisla, ela tem o relatório hoje dela, né, eu não me lembro exatamente, né, quais são as... São uma mistura bem boa, né, do oral com o rígido, né? E é um dos que mais brigam, vamos dizer assim, é os pontos que eu tenho mais alto. Lá também não lembro tudo, detalhes do gráfico, mas eu sou suspeitérrima para falar porque realmente foi uma coisa assim que
que traz uma clareza, né? E trouxe demais essa nova percepção, esse novo olhar para o meu eu. Muito interessante. E aí a gente complementa, né, com outros tipos de conhecimento, né? A gente vai, a nossa vida, na verdade, ela é um acúmulo de conhecimentos, né? E aí você começa a perceber, nossa, por isso que eu fazia tal coisa, por isso que eu tenho determinada reação quando alguém me fala determinada situação, né? Então, nós temos 5 traços principais. Não são patologias, tá? Eu vou citar os 5 traços aqui, mas não entenda como patologia. Mas todos nós temos os 5 traços. Os nomes foram dados por William Reich, lá em 1935, 38, não me recordo exatamente quando ele escreveu o livro. Tá? Mas não são fatores patológicos, tá? O primeiro traço que nós fomos formados, ainda na fase intrauterina, é o traço de esquizoidia. O segundo traço, já na fase de amamentação, traço de oralidade. O terceiro traço é um traço no momento de começar a interagir com o mundo, é o traço de psicopatia. Você não vai matar ninguém por conta disso, tá? Então quer dizer que você é psicopata. Exato. Tá? Não fique preocupado. Nossa, eu tenho isso, eu tenho esse negócio aí, né? O quarto traço, o traço de masoquismo, que a gente adquire mais ou menos ali na fase de desfraude. E o quinto traço, o traço de rigidez, que já mais ou menos ali nos 4 anos e meio, né, que a gente começa a desenvolvê-lo. Então, todos nós temos esses 5 traços. Depois eu faço um outro vídeo falando especificamente dos traços, porque é algo muito longo a gente explicar o processo. A gente vai né? conversar só disso, a gente fica conversando só disso e vamos embora. 2 horas fácil aqui, né, falando disso. Só dos traços. Porque a gente tem que falar do processo de mielinização, o que é mielinização de forma científica, né, cadeias neurais. Então tem algo bem mais complexo. Mas só para vocês entenderem que isso é um processo realmente que acontece no nosso corpo, fisiológico, né, biológico. Então, esses 5 traços nós temos, e a partir de que eles finalizam sua formação, nós somos aquilo que já foi formado. E aí você vai aprender a interpretar, né, e utilizar realmente cada recurso. Você vai ter em proporções diferentes cada traço, né, de acordo com... Uma coisa importante falar é que o meio influencia isso brutalmente, né? O meio influenciou na formação e o meio vai influenciar se você vai estar no recurso ou na dor. Igual esses dias eu fui dar um treinamento numa cidade próxima aqui e uma das moças com altíssimo traço de oralidade, que é um traço de comunicação, um traço que gosta de conversar, que gosta de expressar, que gosta de ser visto, e bastante traço de rigidez também, que gosta de palco, gosta de ser visto e tal. E aí, numa conversa, ela falou assim: eu odeio ser observado, eu não gosto de falar em público. Olha, então, o ideal seria você fazer uma análise, né, para entender por que que o meio, qual foi a dor que você sentiu que foi uma castração, né? Houve um processo de castração do traço. Então, você começa a se impedir de deixar você ser quem você é. Isso é muito ruim. É como se a gente estivesse ali anulando o maior recurso que a gente tem, né? Exatamente isso. Você está anulando, você está se tolhendo de ser quem você é. Isso é terrível. Então a gente precisa entender o que está atrapalhando para a gente poder voltar para o recurso, né? E é isso que vai fazer a gente poder viver bem, se sentir bem e fazer uma atividade que a gente realmente gosta de fazer, né? Que nos dê prazer, que seja mais leve, porque quando tudo isso que você falou, a gente traduz assim, é muito pesado esconder quem nós somos. E quando a gente não né, quando as coisas estão em desordem, quando eu não tenho organizadamente os meus recursos, minhas dores, quando eu não tenho essa consciência, aí vem aquela sensação que tá muito difícil, tá muito pesado. E não precisa ser assim, pode ser tudo mais leve. E esse recurso nos direciona muito com esse olhar, né? Exatamente. Vou falar algo polêmico aqui, tá? Vamos começar com as polêmicas. Toda vez que nós fazemos, por exemplo, uma intervenção cirúrgica, né, seja ela, se não for algum problema de saúde,
né? Eu vou fazer uma intervenção que vai mudar algo no formato do meu corpo. Eu estou num estado de dor que eu estou querendo esconder através dessa cirurgia, Dessa mudança, dessa né? mudança. Então, estou fazendo uma mudança forçada, querendo esconder quem eu realmente sou. Então, se a gente se conhece, eu não preciso fazer nenhuma intervenção, porque eu sei que eu sou aquilo porque eu devo ser aquilo, né? E aí eu começo a ter um processo de aceitação. Exatamente, concordar com quem eu sou exatamente como sou, né? Exato. E aí, Interessante. dentro das terapias sistêmicas, o que você pode falar sobre isso, Lázaro? Eu acho incrível, desde quando eu comecei, parei cortando. Eu acho muito interessante porque desde que eu comecei, desde que eu mergulhei nas terapias sistêmicas, eu fiquei assim, gente, isso tem muito a cara do Gil, porque tem tudo muito a ver com o que ele traz na análise corporal, porque faz todo sentido. Desde a parte de quando você começa a desenvolver o primeiro traço de caráter, que é na fase intrauterina, e que a gente trabalha muito no renascimento, né? Então, no renascimento você é levado lá no útero, né, da mamãe, onde tudo começou. E sistemicamente falando, essa questão, a gente discutiu inclusive isso no último módulo, dessa questão estética, né? O porquê que eu quero, até a gente analisa muito até as franjas, né? Quem que eu estou Aham. escondendo? As pessoas usam muito a franja, assim, quem que eu estou Exato, até porque escondendo? existe um processo de lateralidade, né? O lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do nosso corpo e vice-versa, né? Uhum. E o lado esquerdo é o lado que a gente chama de masculino, né? Mais da razão, o feminino, lado direito, que é o mais criativo, né? E aí um comanda o outro lado aqui. E aí existe, a gente consegue ver a lateralidade, o que foi estimulado Isso. mais ali. E aí E por que na que você está constelação a gente tampando? fala, né, do lado esquerdo do cérebro papai, que comanda o lado direito, e o lado esquerdo direito do cérebro mamãe, que comanda aqui o lado esquerdo do corpo. Então a gente trabalha tudo isso aí também na parte da constelação. E faz todo sentido, por quê? Porque tem um livro que eu estou apaixonada, do Marcel Scal, que ele é um constelador fantástico também, que ele traz as 9 leis negociáveis da vida. E lá fala que vida é um dos principais questionamentos que as pessoas fazem, mas por que assim? Já trazendo já um pouquinho das respostas dos porquês, a vida e ponto. Ela não precisa ser mais, ela não tem um subjetivo, um adjetivo, nada, um substantivo, quer dizer. É porque tinha que É ser. porque tinha que ser, ela e ponto. A vida é. E algumas das coisas que a vida lá fala que a vida ela é movimento, a vida ela é dor, a gente precisa sentir as dores, e na análise ela vai trazer, te mostrar quais são suas dores e recursos, e em momento nenhum nós vamos excluir as dores. No Exato. Divertidamente, para quem viu vai entender um pouquinho melhor, agora É, para quem não viu tem spoiler. e assista, tá? O Divertidamente que a Liza tá falando é o filme, né? Divertidamente. É um filme fantástico que a gente explica, né, dentro da análise corporal, como que as coisas funcionam, né? Então, quem não assistiu, assista esse Assista. filme, Divertidamente. É uma animação sensacional. E vai um pequeno spoiler aqui da importância de não excluir a dor. Vocês vão observar no filme Exato. que lá no finalzinho, o motivo pelo qual tudo estava acontecendo e que nada mais é da exclusão. Tem vários filmes da Disney, a gente tem observado agora. Você assistiu Encanto? Ainda não. Assista. Vai falar também dessa parte da exclusão. A vida, ela é dor. A gente precisa sentir a dor. A dor precisa ser sentida. E vida é verdade, então a gente tem que aceitar a verdade, a vida tal como ela é, né? A Marta fala uma frase que eu sou apaixonada, que a gente só vai ter a plena paz no nosso coração quando a gente concordar com tudo e com todos tal como se apresentam. E isso vem para essa fala de que a vida é verdade. Então, quando eu tenho algo em mim que eu não gosto, a ponto de de transformar, de mudar, de fazer uma intervenção onde eu vou mudar isso aqui que vai atrapalhar
não é atrapalhar, né? É modificar a forma como eu sou. Isso, vai, na verdade, está escondendo, né, quem Isso, você a é, né? realidade de quem realmente eu sou. Então, a gente fala polêmico, porque pode ser um pouquinho polêmico, mas não, é bem natural, é tranquilo, porque tá tudo certo se você faz. Tá tudo bem. Isso, a Só que gente vamos não. entender o porquê, é sobre isso que a gente tá falando. Então, por que que isso acontece? Né? E exatamente sobre isso, sobre a dificuldade que todos nós temos de concordar com realmente quem nós somos, por apenas não entender o porquê que nós somos. Exato. A gente fica, né? Ah, por que que eu sou assim? Por que que eu nasci assim? Por que que Exatamente. isso tinha que acontecer comigo? Comigo. É porque é, né? A filosofia estoica fala muito sobre isso, né? Sim. Aconteceu porque deveria acontecer. Não vou aprofundar muito nesse detalhe, não, porque deixa para próximos momentos. Mas tem coisas sérias que acontecem com a gente, por quê? Porque deveria Acontecer. acontecer. E a gente precisa entender isso e passar realmente por um processo de aceitação. Eu sou quem eu precisava ser, eu tenho todos os recursos que Que eu eu preciso. precisava ter e vou passar por dores que eu precisava passar para me tornar quem eu sou, né? A gente é um processo de construção. Nós nunca estamos prontos, né? Às vezes a gente fala assim, eu já empreendo há bastante tempo, né? E aí tem gente que fala assim, teve uma ex-aluna, Flavinha, né? Que também é uma empreendedora, onde ela perguntou para mim, falou assim, professor, quando o senhor montou a empresa, teve medo? Eu falei, tive, muito, né? E aí a empresa cresceu, você mudou de lugar, você teve medo de mudar? Eu falei, eu tenho medo todo dia. Todo dia eu tenho medo, mas isso faz parte do Faz nosso parte. cotidiano, né? A gente precisa aprender a enfrentar esse medo para continuar crescendo, senão a gente fica estagnado, né? Exatamente. Exatamente. Esse medo, ele é constante, não sai da gente não. Enquanto a gente quer eliminar o medo, mais ele vai grudar em você. Na constelação a gente aprende que tudo aquilo que você rejeita, tudo aquilo que você teme, aquilo dele vai te dominar. E te Exato. domina de uma forma fenomenal, acreditem. E outra questão porque o medo ele é importante para a gente não cometer determinados erros que não precisava, né? A gente Uhum. começa a ter mais consciência. Mas quando eu paro de sentir medo é porque eu já estou extremamente confortável, estou numa zona de conforto ali e parei de crescer, né? O passado, ele nos ajuda, a experiência, né, a ter experiência, mas eu tive experiência só do que já foi. Se eu cheguei até aqui, estou confortável aqui, e eu não der o próximo passo, né, eu parei de sentir medo aqui. Sempre que você der mais um passo, você está indo para o desconhecido. Então, o que você teve de experiência serve como referência, mas não vai iluminar o que está para frente, né? Eu escutei uma frase muito bacana um dia, que é a experiência é uma lanterna que ilumina para trás, né? Você tem entendimento do que está para ali, mas o para frente está no escuro, então você tem que dar o passo. E vai ter medo, e é normal, e tudo bem, E faz parte. faz parte. Laisa, eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é a constelação e o que não é constelação. Que missão! A pessoa está recém-formada, né? Estou me sentindo porque realmente foi uma descoberta incrível. A gente fala muito da abordagem sistêmica e hoje as terapias sistêmicas, né? Existem as terapias holísticas e tudo mais. Aham. O renascimento, ele é uma terapia sistêmica porque o que eu me formei, né, o que eu aprendi lá no Renascer Saúde, ele é uma abordagem sistêmica, né? Então, onde eu me formei, que existem várias abordagens. O renascimento que eu fiz com a técnica Rebirthing, que é de Leonard Orr, ele tem a visão sistêmica aplicada. Então, ele é uma terapia sistêmica. O Reiki também. Agora, a constelação, ela não é terapia. Existem pessoas, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, existem vários profissionais que aprenderam a técnica, que utilizam a técnica, Aplicam, né? aplicam a técnica, só que a constelação que eu, Laisna, acabei de informar lá no Instituto Renascer Saúde, é a constelação familiar e organizacional sistêmica que o Bert Hellinger nos trouxe. Então, é 100% conforme o Bert Hellinger. Então, não é terapia. Ele é um movimento da alma, ele não é mágica,
ele é como se a gente fosse exemplificar, ele é como se ele fosse uma radiografia que ele vai te mostrar o que está te impedindo de resolver alguma questão, algum problema, aquilo que está bloqueando, aquilo que está... É uma ferramenta que vai mostrar o que você precisa fazer, caso você queira, né? Porque as respostas estão todas dentro de nós. Tudo que você precisa está dentro de você. Então a constelação ela te mostra o que está impedindo, o que está bloqueando, por exemplo. Então ela nada mais é do que um movimento ali que se mostra quando você chega, Gil, você nunca chega sozinho. Então estamos eu e você sentados aqui, mas não estamos sós. Isso não é bruxaria, isso não é magia, estamos falando de sistema familiar. Porque o Gil, ele é metade o pai dele, metade a mãe dele. Isso significa que atrás dos pais tem os avós, atrás dos avós os bisavós. Então tem todo um sistema familiar, tem todo um contexto familiar que te trouxe aqui hoje e que te forma quem você é. Então... muitas pessoas perguntam, mas o que acontece ali? Não é teatro, não é achismo? Não. Nada mais é do que um movimento, do que a informação que o próprio sistema traz. Está no nosso código genético. Está no código genético. E cientificamente falando, está tudo comprovado. Porque você traz dentro de si toda essa carga genética e o campo que se forma ali é um campo morfogenético. E traz todas essas informações. Então é muito claro, é muito óbvio. Ancestralidade, né? Isso. Então essa abordagem, basicamente é isso. Se a gente também for falar demais aqui, a gente fica falando só disso. Mas tem muitas informações e é tudo muito prático, sabe, Gil? Aquela coisa que você tem que se permitir sair da sua consciência, porque o que a gente está vendo, a gente está vendo. Agora a gente vai para um campo, para aquilo que a gente não está vendo. Para aquilo que realmente está fora da nossa razão, vamos dizer assim, né? Para aquilo que tudo, e aí eu não quero misturar, mas tudo se liga, tá, gente? Tudo se liga, porque tudo que acontece hoje tem um motivo, tem um porquê de que ele acontece dessa forma, né? E nada mais é da forma como que nós olhamos para certas situações e tal, mas também para a forma como fomos condicionados a olhar para isso. E a constelação, ela também traz esse novo olhar. Então, quando acontece ali um movimento sistêmico, um movimento de constelação, você é levado a um novo olhar, a olhar para aquela situação ali de uma forma diferente. Por isso, você tem ali achando, porque também acontece demais, tá? Já vi muito das pessoas que investiram tempo e dinheiro para analisar alguma questão ali na constelação, mas não estava no momento ainda de dar seguimento, né? De conseguir pegar aquela informação que ele teve ali e de fazer algo bom com aquilo, por exemplo, porque tudo tem seu momento também. Então, basicamente é isso. Então é para todo mundo, porém tem um momento correto, né? Que a pessoa tem que interpretar. Porque assim, eu estou com uma dificuldade tremenda. Não, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, e isso aqui não consigo resolver essa situação. Já tentei de várias formas, o problema persiste, insiste, e tá me atrapalhando, tá me incomodando. Podemos olhar isso na constelação? Podemos. Mas que já dá um exemplo, que tipo de problema pode ser analisado? Nossa, Exemplifica aí para o público o que seria. Seria um pessoal, profissional. Até empresarial, a gente faz constelação até de empresas. Eu não sei se é um dos maiores, né, do que a gente mais vê, mas principalmente saúde. O pessoal constela muitos problemas de saúde, né? Por que eu estou com tal problema de saúde? Então, você consegue chegar ali, o constelador vai te perguntar, o que você precisa hoje? Se você estivesse na frente do gênio da lâmpada, só que ao invés de 3 pedidos, você tivesse apenas um, o que você precisa hoje? Então, por exemplo, eu tenho uma doença, eu preciso me curar dessa doença, por exemplo. Isso não é constelável, a gente não constela para você se curar de uma doença, por exemplo.
né? Então, muitas pessoas chegam para olhar para uma doença, mas elas, às vezes, eu quero viver melhor, eu quero olhar para minha saúde, eu quero saber por que isso aqui está me impedindo de ter saúde, por que isso está recorrente, um exemplo. É porque a gente sabe que a maioria das doenças são psicossomáticas, Exatamente. né? Elas nascem aqui, gente. Sim. A maioria das nossas doenças nascem aqui ou do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, E a né? constelação mostra muito, em alguns momentos, essa é ótima. Você sabe que tudo é por amor? Tudo é por amor. Tudo é por amor. Todo ser humano, até o mais carrasco, ele é movido por amor. Porque existe o amor que adoece e o amor que cura. Então eu tenho o amor que me leva para o mais e eu também tenho o amor que me leva para o menos. Mas é o mesmo amor. A forma é apenas como... Porque é muito fácil a gente olhar para uma situação e falar, cara, não tem lógica, mas aquela pessoa que está agindo ali daquela forma, Laisla, como assim ela está agindo por amor? Está agindo por amor cego a alguém, por exemplo, entendeu? Então, eu tenho muita facilidade de enxergar, por exemplo, com mais facilidade o amor meu para minha mãe, mas não consigo enxergar o amor que minha mãe tem por mim. Então é muito mais fácil olhar o que eu consigo fazer para o outro, mas não o que o outro faz para mim. Então, essa parte de entender o amor para o mais e o amor para o menos já nos direciona também para um novo olhar, porque muitas pessoas adoecem por amor a uma outra pessoa, que às vezes morreu daquela mesma doença. Então, as repetições que a gente observa dentro de um contexto familiar, muitas vezes está ligado a esse amor, sabe? Esse amor que adoece, infelizmente. Lembrei de um exemplo aqui, mas esse eu vou comentar fora do ar, depois você me lembra. Porque senão vai causar muita polêmica logo no primeiro programa e aí eu vou ser cancelado, né? Eu não quero que isso aconteça. Cancelamento, né? Cancelamento não, por favor. Aqui é para conhecimento, né? Gente, de tudo isso que a gente falou até agora, deixa sua dúvida aí, pergunta, porque isso pode ajudar também a gente posicionar num novo programa, né? Em um novo episódio. E pode parecer complexo de entender assim em primeiro momento, né? Mas as coisas realmente elas vão se linkando, né? E a partir do momento que você parar para tomar consciência, para querer realmente entender, não só olhar de forma superficial para o que está acontecendo, você vai começar a perceber que realmente essas coisas se cruzam, né? Sim. Uma sugestão até, uma dica, escutar é muito bom. Só que escutar gera muitas dúvidas. E você fica, será? Então não acredite na gente. Exato. Não acredite Pesquise. no que a gente está falando. Você pode pesquisar, você pode dar um Google aí. A oportunidade que você tiver, faça. Assista o movimento. E no YouTube, inclusive, tem vários vídeos de Bert Hellinger, tá? Fazendo movimentos sistêmicos. Veja o que é, mas na realidade, procure fontes seguras e experimente. Quando o Gil falou de Ikigai, de Ikigai também, né? Enquanto eu não fui entender o que eu falei, gente... Daqui a pouco eu explico direitinho o que é o Ikigai. Mas eu tava querendo falar da análise corporal. Enquanto eu não sentei com o Gil e não fiz a minha análise corporal, eu não sosseguei, porque eu precisava experienciar aquilo, né? E eu aprendi muito, mas muito mesmo isso nesses últimos 7 meses. Não apenas... Deixa eu esperar esse povo acalmar. Voltando, 3, 2, 1. E eu aprendi muito nesses últimos 7 meses essa questão do experienciar, não apenas acreditar no que eu estou ouvindo e aprendendo das pessoas, mas experienciar aqui, ver se realmente isso acontece na prática da minha vida. E realmente acontece sim, acontece mesmo. E cada pessoa vai ter uma experiência diferente, né? Vai Exatamente. ter um movimento diferente. Até porque a experiência ela vem de acordo com as percepções que a gente tem. Sim. E as percepções é um processo de construção, né? Sim. A percepção que eu tenho do outro, por exemplo, vem de tudo aquilo que eu conheço também. Então, às vezes eu tenho uma pessoa que para mim
eu percebo ela como algo positivo, outra pessoa vai perceber como algo negativo. E tudo bem, porque é a formação de consciência dela, né? Então, às vezes, alguém fala uma coisa que o tom, a expressão, para mim tá ok, eu entendi, a outra pessoa vai entender como agressivo. Nossa, como a pessoa foi agressiva. E não, nada a ver, né? Então, a nossa percepção realmente ela é importante a gente entender. Sim. E é isso, sabe? Na primeira oportunidade que você tiver, assista o movimento sistêmico, participe, porque ver na internet também é uma coisa, participar, sentir ali na pele é outra coisa totalmente diferente. Experienciar, vivenciar aquilo ali é realmente muito importante. Para quem busca esse autoconhecimento, é uma mega dica, participe. Exatamente. Faremos uma em breve. Vamos fazer, exatamente. E por que o autoconhecimento é importante, né? Todo mundo precisa passar por isso? Eu acredito que todo mundo deveria, né? Mas é óbvio que tem gente que está bem do jeito que está. Não, não quero, não preciso. Ok, né? Ninguém é obrigado a nada, ninguém tem que nada, né? Quando eu fiz a minha formação em coach, o professor falou, ninguém tem que nada, né? Mas se você está no seu momento de entender isso, eu tenho visto que eu tenho dado aula para umas turmas muito mescladas, né, com pessoas mais jovens, pessoas mais maduras, e eu vejo que os mais maduros, eles têm passado por esse processo de, nossa, eu agora preciso ter consciência disso. Exatamente como ter consciência do seu propósito de vida. Por que você está aqui? Né? É importante eu saber, eu posso viver, passar a vida inteira sem saber o meu propósito? Mas pode. Né? Ninguém vai brigar com você por isso. Mas, e se eu souber, será que minha vida vai ser melhor? Né? Será que a minha vida vai ser mais tranquila? Vai em alguns aspectos porque você vai ter consciência de que você está caminhando no caminho certo. Eu gosto muito de dar o exemplo, de perguntar assim, se eu chegar aqui agora, Laís, e perguntar, e te falar, vou fazer uma viagem, qual que é a sua primeira pergunta? Pra onde? Para onde? É a primeira pergunta que todo mundo faz. E eu falar, não sei. Faz sentido? Eu estou falando que vou viajar, mas falo que não sei para onde. Não faz nenhum sentido. E é mais ou menos assim que nós vivemos todos os dias. E tem muita gente que fala, não sei, mas eu vou viajar. Eu sei que eu vou viajar, não sei pra onde, mas eu vou. Com uma convicção, né? E existe uma filosofia muito interessante sobre isso, chama filosofia Zeca Pagodiana. Amei. É a filosofia deixa a vida me levar, né? E aí, pode ser que, quando a gente é jovem, é muito bonito. Um dia eu estava dando uma palestra e o cara falou, mas minha filosofia de vida é essa. Meu objetivo de vida é deixar a vida me levar. Isso não é um objetivo. Né? O objetivo tem que saber onde eu quero chegar. Para quê, né? Para que estamos aqui? Exato. Então, se eu não sei hoje e deixo simplesmente a vida ficar me levando, pode ser que daqui a alguns anos eu veja que o tempo passou, eu não consigo recuperar e eu cheguei, ela me levou para um lugar que eu não queria. Porém, o que aconteceu? A escolha foi sua. Você tem que dar conta das suas escolhas. Então, tudo é escolha. Posso procurar saber ou posso deixar simplesmente a vida seguir. Então, filósofo Zeca Pagodinho tem esse conceito. E eu acho que é importante a gente procurar saber, porque aí eu sei, às vezes meu objetivo está longe ainda, só que eu sei que eu estou caminhando na estrada certa. Eu não estou simplesmente deixando o vento tocar as velas do meu barco, né? O rumo está nas suas mãos, né? Exatamente. Napoleão Hill, ele falava, né? Seja o capitão da sua nau, né? Assuma o controle do seu barco, né? Conduza a sua vida para onde você gostaria que ela fosse. Não... E aí as pessoas têm o hábito de até isso colocar, não é nas mãos de Deus, é colocar a culpa em Deus. Exatamente. Porque fala assim, não, Deus é quem conduz, Deus é quem dá a música, né? Realmente, no meu barco, quem é o comandante, quem tá comigo no meu barco, eu sei que, né, cada um na sua fé vai colocar Deus no centro e no controle, no comando da sua vida. Só que isso se torna uma muleta. Uma muleta, exatamente, uma muleta, como se fosse uma válvula de escape, mas isso não traz nenhum benefício para a nossa vida, porque aí você coloca, veja bem,
Ah, porque se Deus que quis assim, deixa nas mãos de Deus, o que tiver que ser, será, Deus tá. E você Você se fica exime de qualquer de culpa. qualquer responsabilidade, de qualquer culpa. Não, quem tem que ter o controle da minha vida sou eu, entendendo que dentro de mim tem essa essência divina. Dentro Exato. de mim está tudo que eu realmente preciso, inclusive todo mover de Deus, move dentro de nós, E né? Então, Deus, a ação que a gente precisa é a gente que tem que fazer. e ele é gentil, ele não vai invadir você, né? Não vai simplesmente fazer contra a sua vontade. Você tem que Tomar das suas permitir, mãos esse controle, né? exato, né? Então é interessante a gente saber disso, né? Que Deus realmente está no controle, mas nós A precisamos ter nossa responsabilidade é nossa. responsabilidade. Vou fazer. Deus já nos capacitou, né? Ele Uhum. já te deu os recursos que você precisa. Então você tem os recursos que você precisa ter, né? Para Sim. poder agir. Então é muito bonito entender isso. E aí, se eu conheço meu propósito, eu vou caminhar para onde realmente preciso caminhar, levar a minha vida para lá. E o Ikigai, ele é muito interessante porque ele fala muito disso, né? O Ikigai é uma filosofia oriental, filosofia japonesa. Eu não sei se você sabe, mas o povo mais longevo do mundo é o povo de uma ilha do Japão chamada Okinawa. Né? O Japão é um arquipélago, né? Ele tem diversas ilhas. E Okinawa tem o povo mais longevo. É a maior quantidade de centenários por 1.000 habitantes no mundo. E são centenários, não são centenários caquéticos, não. Né? São aqueles que fazem sua própria comida, que fazem atividade física, que cuidam de sua casa. E foram procurar entender por que acontece isso com eles. Né? E eles vivem sobre uma filosofia, um tripé, que é muito interessante. Que o primeiro é o Moai. O Moai é o sentimento de que você, a percepção de que você é útil para o meio em que você está e que você é acolhido. Ou seja, é o pertencimento que a gente sempre busca na vida, né? Eu preciso me sentir pertencente. Desde pequeno a gente quer fazer parte de grupos para se sentir pertencente. Essa é a nossa busca, né? Lembrei, depois a gente vai entrar, mas lembrei da, da origem dos princípios das constelações. Depois eu te conto. Pois é interessante, né? O segundo ponto é o Hara Hashibu. Hara Hashibu seria mais ou menos comer no máximo até 80% da capacidade do seu estômago. Porque toda vez que você come demais, você despende energia vital para poder fazer digestão. Olha que loucura, né? Então, o que seria os 80%? Tô satisfeito, comeria mais, mas já tô satisfeito, então para por ali, né? Porque aí você está cuidando da sua saúde, do seu templo, né? E o Ikigai não tem uma tradução também totalmente correta para o português, mas seria propósito de vida, razão de existir. Então, a partir do momento que eu entendo o meu propósito de vida, eu consigo viver mais e melhor. Olha que bacana. A Universidade de Yokohama, em 2018, eles escreveram um artigo falando sobre isso. Nós desenvolvemos, a partir do momento que nós temos um Ikigai definido, um propósito definido, nós desenvolvemos um tipo de leucófito, que é um glóbulo branco, que faz com que sua saúde seja melhor e, consequentemente, você viva mais, né? Seja mais saudável. Então, tudo, né, tem uma congruência, né? Isso que é bacana da gente É demais. entender. Então, eu sou adepto, né, dessa filosofia, eu ensino nos meus treinamentos, por exemplo, para os jovens aí que estão em fase de decidir, né, que a gente começou falando sobre isso, né? Uhum. Estou na fase de decidir o que eu quero para minha vida. O Ikigai é uma ferramenta, para o oriental é uma filosofia de vida, mas para a gente pode ser uma ferramenta que vai ajudar você a entender como aliar a sua profissão com o seu propósito de vida. A nossa profissão, aquilo que a gente faz todo dia, aquilo que eu levanto para fazer todos os dias, tem que ter sentido, né? Tem que ter um porquê, não pode ser simplesmente pagar a conta no final do mês, né? Tem que ter algo a mais do que isso. E aí eu vou aliar a minha profissão com o meu propósito, aí eu vou ter uma vida que a gente chama de vida plena, né? Sim. É incrível porque as coisas vão se conectando de uma forma muito interessante. O Paraquê, né? Eu escuto muito, muito, muito
a Marta, falo muito da Marta, né, porque minha mestra de constelação, ela fala, você chegar e falar qualquer coisa para ela, vai te perguntar exatamente isso, para quê? Ah, eu preciso de dinheiro, para quê? Ah, para fazer tal coisa, para quê? Né? Para É uma quê? das filosofias do Qual, coach, não né? é? Porque, No coaching a gente se sim, pergunta, tá, mas para que você quer isso? e Até chegar na raiz na mesmo raiz do porquê. que é que se você tem definido esse propósito de vida, eu vejo muito o Ikigai como isso, com esse para quê, né? O para quê da minha vida, para que eu estou aqui. Né? Para que eu faço tudo que eu faço e como faço. Então não faz sentido Não faz levantar sentido todo nenhum. dia, né? Quando você fala da questão do primeiro, como que é o nome do primeiro? Moai. Moai. Interessantérrimo, porque na constelação nós temos as leis, né? As 3 leis da constelação. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E aí a gente estudou sobre a origem dessas leis, porque Bert Hellinger não criou a constelação familiar, assim como Einstein não criou a física, a química, enfim, como cada um desses grandes sábios e mestres não criaram nada do nada, eles apenas observaram e aplicaram, né? Exato. E Bert observou nos primórdios, lá no começo dos tempos, as tribos. Como que surgiram as tribos? Como as tribos surgiram? Única e exclusivamente pelo fato de sobrevivência. As pessoas precisavam sobreviver. E para sobreviver, elas precisavam se unir. E ali nasce a primeira lei do pertencimento. Então, eu preciso me unir para que eu sobreviva. Se eu não me uno, eu estou mais propício a morrer rapidamente. Então, por isso que desde pequeno a gente fica buscando tribos, né? Exato, a gente precisa, é uma questão, é instintivo, é sobrevivência, eu preciso pertencer. E nisso, nessas formações das tribos, começaram-se a delegar funções, né? Quem precisava caçar, né, era o mais forte. E quem é que regia, né? Eu não sei se regia a palavra. Quem guiava a tribo era tinha um líder da tribo. Quem era o líder da tribo? Você sabe? Quem era o líder da tribo? Fala o nome. Ah, você fala na tribo indígena? Não, pode ser numa tribo indígena. Quem é o líder? O pajé, se eu não me engano. Quem é o pajé? Né? Você sabe quem é o pajé? Ah, o mais velho. Sim. Por quê? Porque ele é o mais sábio. Isso, a sabedoria. Porque ele está ali há mais tempo nessa segunda lei na constelação. Hierarquia. A hierarquia. Ele era o mais forte? Não. Ele era o que tinha vivido mais tempo, sobrevivido mais tempo, o mais sábio. Então, muitas vezes, a gente, na relação de pais, por exemplo, mas eu tenho um intelecto muito, né, acima do meu pai, eu tenho conhecimentos técnicos. Tá, meu filho, mas whatever. Porque você está aqui há menos tempo que seu pai, não importa quanto conhecimento você adquiriu, seu pai ele sempre vai ser maior que você por conta dessa lei. Quem é que dominava a tribo? O que estava ali há mais tempo que tinha sobrevivido? O que adiantava você ser o guerreiro, o mais forte, o que caçava, mas que não tinha conhecimento suficiente para não pisar em tal planta que você ia ter uma infecção e ia morrer. Exatamente. Acabou. A hierarquia. E depois a do equilíbrio, né? Que é quem que comia as carnes mais gordurosas. Quem estava na frente da batalha, vamos dizer assim, né? Quem ia mais caçar. Energia, né? E aí tudo se equilibra e tudo acontece exatamente como precisa acontecer e tudo lá no mesmo fundamento do para quê. Porque para que a tribo existia? Todo mundo precisava o quê? Única e exclusivamente é um organismo sobreviver. vivo, né? Cada um tem sua função. Sistema familiar. Prazer. É muito incrível. Depois a gente vai falar mais sobre sistema familiar, né? Sim. É importante a gente entender isso, porque realmente a gente muitas vezes está desequilibrado, né? Dentro da família ali. E nada flui, Gil. Nada flui aí depois a gente pode... É um assunto para outro podcast. Os círculos do amor que nos mostram como que a gente passa de um para o outro e que se alguma coisa der errado lá na frente é porque com certeza alguma coisa aqui para trás não deu certo. Não tem como a gente descobrir o nosso para quê e tudo se a gente não está organizado dentro das nossas primeiras questões. Nós lá no primeiro círculo, né? Eu, pai, mãe, dentro de casa e assim por diante.
Muito bacana a gente discutir sobre isso, né? Gente, a gente está chegando ao final aqui do nosso primeiro, né, nosso programa de estreia em Depcast. E acho que foi muito bacana. A gente tem, na verdade, poderia ficar aqui algumas horas falando sobre isso, né? Só que realmente a gente sabe que fica, às vezes, pesado de ficar assistindo, né, muito tempo. A gente quer falar um pouquinho sobre o workshop, né, que a gente vai fazer dia 13 de agosto, descobrindo os seus porquês. Então fala aí, Laís, o que a gente vai ver no nosso workshop? Gente, workshop, descobrindo os seus porquês. Vai ser um workshop super interativo, super prático, coisa rápida, vai ser rapidinho, sábado, dia 13, 8 horas da manhã, aqui no INDEP. Nós vamos falar um pouco mais sobre Ikigai, sobre análise corporal, e eu vou trazer um pouquinho sobre a técnica de renascimento. E nós vamos fazer uma junção dessas técnicas, dessas ferramentas e entregar na mão de vocês soluções práticas para que você saia daqui com respostas para aquilo que você tem buscado aí, que você ainda não conseguiu resolver de alguma questão, por exemplo. Uma dica rápida, você pode testar aí. Respira e perceba qual questão você gostaria de resolver para ontem que você está tentando resolver há um tempão. Traga isso para o nosso workshop e eu te garanto que você vai sair daqui com pelo menos uma possibilidade de solução. É isso que nós faremos aqui no nosso workshop, descobrindo seus porquês. Exatamente. Então, são inícios de resposta. Lógico, a gente... É um caminho, né? É um caminho. Porque nós não somos as mesmas pessoas do ano passado, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Né? A gente vai sendo construído de acordo com nossas vivências, com o meio que a gente está. Mas a gente consegue trazer alguns porquês e aí você começa a se descobrir. Né? A gente não vai te dar a fórmula não pronta. Existe, né? Não existe, até porque cada um é um indivíduo único, né? Então a gente tem que entender isso. Só que a gente pode apontar o caminho para que você possa descobrir, né, ter esse processo realmente de autodescobrimento. Isso. É realmente uma ferramenta. Você vai sair daqui com uma ferramenta na mão e você vai descobrir até o que você precisa fazer com ela. Exatamente. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Agradeço a Laisa também, né, pela parceria. E outros programas virão. Vamos falar muito realmente sobre desenvolvimento humano. É uma pegada que eu tenho tido há algum tempo, né? Eu tenho percebido que por mais que a gente desenvolva tecnicamente, se a gente não se desenvolver como ser humano, se eu não me tornar um ser humano melhor a cada dia, de nada serve eu ser muito bom em alguma coisa que eu faço. Né? Então é isso. A busca realmente é pelo crescimento como ser. Né? É muito bom ter, mas eu ter sem eu ser alguém realmente diferenciado, né, com uma necessidade, um interesse em crescer pessoalmente, espiritualmente o tempo todo, não faz muito sentido. Né? Então, muito obrigado pela sua presença até agora conosco. Deixe seu comentário, deixe perguntas que você queira fazer para a gente aos poucos vai respondendo aqui, tá bom? Dúvidas, sugestões, pode colocar aí, curte, compartilha, dê esse apoio moral aí pra gente, para que alcance mais pessoas. Pode falar, ativa os dedinhos aí, a gente quer saber o que você achou, se isso contribuiu, se fez algum sentido para você. Exatamente. De alguma forma. E manda para quem precisa ouvir também, que com certeza a gente falou alguma coisa de importante saiu daqui hoje. Exato. E a gente aguarda vocês nos próximos. Fiquem ligados, tem muita coisa por aí. Isso aí, muito obrigado e até a próxima.